Famílias tradicionais e poderosas existem há muitos séculos, como as influentes famílias reais que governaram nações e vastos impérios ao longo de centenas de anos. Nos últimos séculos, com as transformações ocorridas na sociedade, como o fim do feudalismo, a revolução industrial e o advento do capitalismo, o poder gradualmente migrou das mãos das famílias reais para os grandes empresários, em muitos casos, perpetuando-se dentro de suas próprias famílias. Assim, sobrenomes como Ford, Rockefeller, Rothschild e Morgan, entre outros, se tornaram sinônimos de poder e influência. Muitas pessoas até imaginam que essas famílias e outras semelhantes detêm tanto poder que controlam o mundo. No entanto, existe uma família pouco conhecida que detém mais riqueza do que qualquer outra e controla empresas de grande importância em diversos setores, desde a fabricação de eletrodomésticos até a produção de caças militares e medicamentos. Essa família sueca tem estado no centro de inúmeros eventos históricos por mais de um século e sua influência se estendeu por toda a Europa e pelo mundo. Qual é o nome dessa família? Como conseguiram acumular tanto poder? Quais empresas e marcas estão sob seu domínio? E de que maneira exercem tamanha influência sobre a vida de milhares ou até milhões de pessoas? Ao realizar uma pesquisa no Google sobre as famílias mais ricas do mundo, é possível encontrar resultados variados em praticamente todas as listas. A primeira posição costuma ser ocupada pela família Walton, que são descendentes do fundador da rede Walmart. Nas posições subsequentes, diversas famílias ligadas à indústria e engenharia alternam de acordo com o site pesquisado. E nomes como Hermes, Mars e até membros da família real da Arábia Saudita aparecem. De acordo com os dados mais recentes, a família Walton mais rica possui um patrimônio combinado de cerca de 220 bilhões de dólares. No entanto, é curioso notar a existência de uma família com um patrimônio estimado em cerca de 250 bilhões de dólares, que não aparece em nenhuma lista. Para compreender os motivos desse alto nível de discrição, é necessário voltar no tempo e entender a origem da fortuna dos Wallenberg e como eles conseguiram preservar e aumentar sua riqueza ao longo de mais de um século, mesmo permanecendo longe dos holofotes. Existem registros da família desde o ano de 1670, mas a história de sua fortuna só teve início alguns séculos mais tarde, quando André Oskar Wallenberg fundou o banco Stockholms Enskilda Bank em 1857. Até então, a família não tinha nenhuma ligação com o setor bancário e muito menos experiência em empreendedorismo. Para se ter uma ideia, o próprio André era oficial da Marinha Sueca, e foi nessa função que teve a oportunidade de viajar para diversos países do mundo e conhecer diferentes sistemas bancários em desenvolvimento. Ele pôde até testemunhar pessoalmente os efeitos da crise de 1837 nos Estados Unidos, cujos erros cometidos pelos bancos são considerados os principais motivos para o surgimento do pânico de 1837. Tais experiências permitiram a André Wallenberg aprender o que os bancos não deveriam fazer. Com o passar das décadas, todo esse conhecimento foi aplicado na criação de um banco que revolucionou o sistema bancário sueco e possibilitou aos Wallenbergs se tornarem a família mais rica do mundo. Hoje em dia, o setor bancário é altamente regulamentado em todo o mundo, e abrir um banco é uma tarefa complexa que requer uma quantia considerável de dinheiro. No entanto, quando falamos em 1850, as coisas eram bem diferentes, e estabelecer um banco na Suécia não era muito diferente de abrir um restaurante. As instituições bancárias também eram distintas, funcionando principalmente como locais seguros para guardar o dinheiro dos clientes, sem oferecer juros ou qualquer tipo de remuneração. André Oskar Wallenberg foi visionário ao enxergar a oportunidade de emprestar o dinheiro dos clientes e, em troca, devolver aos poupadores uma parte dos lucros obtidos. Pode parecer incrível, mas filas se formavam em frente ao banco, pois muitas pessoas estavam dispostas a deixar suas economias em troca dos rendimentos. O dinheiro dos clientes desempenhou um papel fundamental no financiamento da industrialização do país, na construção de ferrovias, e os juros provenientes dos empréstimos transformaram o banqueiro em um dos homens mais ricos da Suécia. Com uma quantidade substancial de dinheiro em caixa, o banco começou a adquirir participações e tornou-se acionista das maiores empresas da Suécia. Após a morte do fundador em 1886, seus filhos assumiram os negócios e continuaram a expandir a fortuna e a influência da família. Uma mudança na legislação sueca, ocorrida em 1916, que dificultava a participação de bancos como acionistas em indústrias, poderia ter sido um obstáculo para os Wallenbergs. No entanto, em vez de vender suas participações,
A família optou por criar uma empresa de investimentos chamada Investing, que proporcionou um primeiro nível de proteção à imagem da família. No ano seguinte, Knut Agathon Wallenberg, que havia sucedido o pai no comando dos negócios, decidiu criar uma fundação e transferir seu patrimônio para essa instituição. Outros membros da família seguiram o exemplo, e hoje, a fortuna dos Wallenbergs, estimada entre 250 e 300 bilhões de dólares, de acordo com fontes, pertence legalmente a 20 fundações. Embora as fundações sejam administradas pela quinta geração da família e seus membros desfrutem dos frutos do patrimônio, eles não são considerados proprietários das empresas. Portanto, você não encontrará nenhum Wallenberg, nem mesmo nas listas das pessoas mais ricas da Suécia. Mas como, mesmo operando nas sombras, essa família conseguiu acumular tanta influência e poder? Ao mesmo tempo em que a influência financeira da família Wallenbergs crescia, eles estabeleciam laços estreitos com o governo local, expandindo assim sua influência para além das fronteiras da Suécia. Agathon Wallenberg, ao longo de mais de 3 décadas, desempenhou um papel ativo no Conselho Municipal de Estocolmo, contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Além disso, atuou como parlamentar por 12 anos, ocupando um cargo semelhante ao de senador entre 1914 e 1917. Note-se também que ele desempenhou um papel crucial como ministro das Relações Exteriores nas negociações durante a Primeira Guerra Mundial. Outro membro da segunda geração de banqueiros da família que se envolveu em atividades políticas foi Andrés, que possuía formação em direito e ocupou cargos no sistema judicial sueco. Ele também representou seu país em diversas negociações internacionais e instituições, como a Liga das Nações. No entanto, é importante destacar que Andrés Wallenbergs não se limitou apenas a interações com o poder público, uma vez que coordenou a aquisição de várias empresas e a entrada da família no setor de mineração na Suécia, contribuindo assim para o crescimento do patrimônio da família. Mais adiante, veremos como essas ações contribuíram para ampliar ainda mais o poder e a influência dessa família. A segunda geração dos Wallenbergs desempenhou um papel crucial no crescimento das empresas, no estreitamento das relações com o governo e no início de uma longa história de filantropia. Desde o início do século passado, a família vem fazendo doações significativas para diversas causas por meio de suas fundações. No entanto, foi a terceira geração que realmente deixou uma marca na história do século passado. Apesar de todo o sucesso econômico e poder que poderia ter atraído reportagens e grande exposição para seus membros, a família sempre optou pela discrição. Curiosamente, um dos membros mais famosos da família, Raoul Wallenbergs, neto do fundador do banco e sem envolvimento nos negócios familiares, se tornou conhecido por motivos que não tinham relação com a fortuna da família. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele serviu como embaixador da Suécia na Hungria e desempenhou um papel crucial no resgate de milhares de judeus dos campos de extermínio nazistas. No entanto, após o final da guerra, Raoul Wallenbergs foi preso pelo exército soviético sob acusações de espionagem. Embora a versão oficial afirme que ele morreu de um ataque cardíaco na prisão em 1947, existem controvérsias, e muitos acreditam que ele foi executado. Enquanto Raoul salvava milhares de vidas, seus primos Jacob Wallenbergs e Marcus Wallenbergs Jr. aproveitavam a guerra para aumentar a fortuna e o poder da família, negociando com ambos os lados e adquirindo várias empresas que haviam sido compradas nas décadas anteriores. Empresas como a SKF Rolamentos desempenharam um papel crucial nesse período, uma vez que a empresa era uma das poucas que dominava a técnica de produzir rolamentos com esferas de aço e a família tinha investimentos na extração dos minérios necessários para a fabricação desses rolamentos. Na prática, a SKF detinha o monopólio da produção na Europa e soube tirar vantagem disso. Embora tenha fornecido material para ambos os lados do conflito, a empresa vendeu uma quantidade muito maior para os alemães, mesmo tendo acordos com os britânicos para suspender as vendas. Os Wallenbergs contrabandeavam produtos, equipamentos e minérios para a Alemanha. Após o término da guerra, foi descoberto que os Wallenbergs haviam comprado várias empresas alemãs, como a Bosch, para evitar que essas unidades fossem expropriadas pelos vencedores. De acordo com os contratos encontrados, existiam acordos para a recompra das empresas por parte de seus proprietários, o que representou uma recompensa financeira substancial para os Wallenbergs. Todas essas ações ocorreram há muito tempo, e a questão que permanece é se a família manteve esse nível de poder após o término da guerra.
O fato é que, ao transferir todo o seu patrimônio para fundações, os Wallenbergs conseguiram evitar que disputas entre os descendentes pusessem em risco a fortuna conquistada. Isso é um feito notável, considerando que muitas outras famílias que estiveram no topo do mundo empresarial, como os Vanderbilts, por exemplo, perderam uma das maiores fortunas já acumuladas na história em apenas algumas décadas, seguindo a abordagem tradicional de transmitir a riqueza para os herdeiros. É raro encontrar casos como o dos Wallenbergs, que conseguiram não apenas preservar, mas também aumentar seu patrimônio e poder ao longo de tantos anos e gerações. Após a Segunda Guerra Mundial, os Wallenbergs se tornaram ainda mais poderosos. Na década de 1970, detinham participações em tantas empresas que cerca de 4 em cada 10 suecos trabalhavam em alguma empresa em que a família tinha investimentos. As empresas do clã estavam presentes em praticamente todos os setores, incluindo aviação civil e militar, mineração, fabricação de automóveis e caminhões, bancos, metalurgia, transporte, fabricação de eletrodomésticos, tecnologia da informação, papel e celulose, telecomunicações e muitos outros. O poder exercido por eles era tão significativo que cerca de 1/3 do PIB da Suécia era gerado pelas empresas ligadas aos Wallenbergs. Com uma filosofia de investimento de longo prazo, a família ainda mantém grande parte dessas empresas e controla marcas que provavelmente você já conhece, e arrisco dizer, já comprou produtos dos Wallenbergs. Dentre as empresas controladas pela família, encontram-se grandes companhias como a Saab, uma importante empresa no setor aeroespacial e de defesa, que fabricou os caças Gripen adquiridos pela Força Aérea Brasileira. A Ericsson, uma das principais empresas de telecomunicações, está igualmente na lista das empresas nas quais a família detém participação significativa. Dependendo da área em que você atua, é provável que já tenha usado equipamentos da Atlas Copco, que produz geradores de energia, compressores, equipamentos de mineração e ferramentas para uma variedade de serviços. A Atlas Copco também está presente no portfólio de investimentos da família. Outras empresas amplamente reconhecidas que contam com uma grande participação da família Wallenberg são a farmacêutica AstraZeneca e a Bolsa de Valores norte-americana. Listar todas as empresas nas quais a família possui investimentos demandaria mais tempo, mas para encerrar este assunto, se você não reconhece nenhuma das empresas mencionadas, é bem provável que esteja familiarizado com a fabricante de eletrodomésticos Electrolux. Essa empresa está presente em mais de 160 países e fabrica produtos que muitos de nós já utilizamos. A família controla aproximadamente 30% dessa empresa. Assim como expandiram sua fortuna, os Wallenbergs também aumentaram sua influência global. Com uma posição consolidada na Europa, a família estreitou laços com o Partido Comunista Chinês já na década de 1970. Peter Wallenberg, membro da 4ª geração da família, cultivou uma relação próxima com presidentes chineses, como Jiang Zemin e Hu Jintao. Além disso, é possível encontrar conexões da família com políticos de várias partes do mundo, incluindo presidentes americanos, como George W. Bush e Barack Obama. A família também exerce uma forte influência ao participar ativamente de diversas instituições, como a Câmara de Comércio Internacional e o Instituto de Finanças Internacionais. Membros da 5ª geração, que atualmente estão no comando, já desempenharam papéis como vice-presidentes do Fórum Econômico Mundial. A mais recente demonstração de poder dessa dinastia empresarial ocorreu na decisão da Suécia de aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, uma medida controversa que dividiu o país. A família Wallenberg foi uma das principais defensoras da entrada da Suécia no grupo, cuja aprovação de todos os países era necessária, e a Turquia chegou a ameaçar vetar essa adesão, mudando de ideia somente após a visita do primeiro-ministro da Suécia e de alguns dos principais executivos das empresas da família. Atualmente, os Wallenbergs estão preparando cerca de 30 membros da 6ª geração da família para assumirem em breve o controle de toda a fortuna e do poder conquistados ao longo de quase 2 séculos. Se os futuros Wallenbergs seguirem o histórico da família, é possível que continuem a enriquecer, aumentar seu poder e influenciar o futuro de milhões de pessoas, tudo isso sem chamar muita atenção. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.